Oi? Tô sem som? Sol? Oi, Sandra. Tô sem som? Estão me informando que eu estou sem som. Elô, vê pra mim se eu tô sem som. Eu tô sem som? Ah, então vamos lá. Então eu tava conversando, falando que... Oi, Ana! Ah, então, eu tava falando antes da gente entrar que eu continuo conversando a semana inteira com a Heloísa e a gente tá cheio de ideias. E hoje o nosso encontro foi um pouquinho mais tarde porque foi proposital. A gente começou a fazer às 11 horas e por conta da necessidade do assunto de hoje. Antes, tá. Hoje vamos falar sobre algo que perturba todo mundo, que aflige todo mundo, que é a dor. E ontem eu estava conversando com ela e a gente começou a pesquisar o que seria a dor, né? A dor é um desconforto físico. E quando eu tenho esse desconforto físico, eu quero me livrar dele logo, né? Então a Elo vai ensinar pra gente hoje uma técnica que alivia as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos mal-estar através da natureza. Porque é isso que a Elo veio trazer para mim, essa conexão com a natureza. Mas eu vou parar de falar e vou chamar a Heloísa para contar para vocês exatamente o que é você não conviver com a dor e sim estar em conexão com a vida, dentro da vida. Então eu vou chamar a Heloísa, tá? Beijo! Não, tô chamando a Elo, tá? Tecnologias. Elo, já chamei você, querida. É só você aceitar. Heloísa, vê se você... Linda, tava sem som. Você tá me ouvindo, Elo? Eu tô, você tá? Tô. E o Ó, pessoal tá nos ouvindo? Será que tá todo mundo nos ouvindo? Tá, né? Elô, eu tava contando, tá me coçando as orelhas. Eu tava contando para as pessoas antes da gente entrar que eu tava sem som, eu entre e saio, entre e saio, entre e saio. É, A hora que eu consegui entrar, eu tava contando sobre o nosso tema hoje, né? sim. Nós vamos falar sobre dor. E eu queria que você contasse para a gente o que é dor através do seu olhar, da sua técnica, que eu falei que a gente sente muita dor, e você hoje vai ensinar uma técnica para que a gente não conviva mais com a dor, e sim Sim, conviva com algo que consiga cessar essa dor. Você pode exato. contar? Vamos lá. Acredito eu que todos aqui reunidos, né? Muito bom dia a todos. Gostaria de conhecer um pouco sobre, né, resgatar uma sabedoria que foi esquecida ao decorrer desses milênios, né, Fá? Sim, eu Então, estou quando a gente fala, falando. vamos resgatar essa sabedoria, desperta, né, para as pessoas que estão aqui hoje com a gente, né? E é exatamente isso que a natureza nos oferece, é uma sabedoria ancestral. E é com essa simplicidade, né? Então, o simples muitas vezes acaba não sendo valorizado, né? A gente tem esse propósito agora de trazer essa simplicidade para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Então, essa é a nossa proposta, né? No crer e florescer, para que a gente traga toda essa simplicidade,
no autoconhecimento de todo mundo, para que a gente acabe, né, ou cesse, ou tenha uma ferramenta em mãos para acabar com aquela dor naquele momento, para acabar com aquela angústia naquele momento, para parar com aqueles pensamentos e sentimentos que muitas vezes falta até o ar, não é mesmo? Então, essa é a nossa proposta com a nossa linda natureza, né? E você me perguntou sobre a dor, né, Fá? E a dor, ela pode estar em diversos níveis. Ela pode estar na dor física, né? Ela pode estar numa dor lá no coração, que é aquele sentimento que está aflito. Porque a vida, ela tem as suas oscilações. E assim vai ser, gente, até o nosso último suspiro. Então, muitas vezes, a gente, quando começa essa busca, acaba falando, poxa, quando vai acabar? Né? Não acaba. O que é bacana é a gente ter nas nossas mãos a ferramenta na hora daquele que eu chamo de desespero, que você não consegue lembrar de nada. Então, é isso que nós vamos mostrar hoje para vocês. Né? Pode falar, Fá, que aí a hora que eu introduzir a técnica, eu vou falar um pouco mais sobre a técnica. Eu tô procurando aqui, não procurando, eu quero colocar uma parte que existe até uma sociedade, existe um grupo de médicos que eles tratam a dor. Então, o que a gente vai falar aqui não é nada não é nada que não seja científico, porque o que a gente vai... Quer lembrar? Sim, sim. Como que chama? Conta para as pessoas. Algologia. É a ciência que estuda a dor. Então... Isso. Porque a dor, o que é a dor que você falou, né? Ela causa mal-estar, mas ela pode trazer também incentivo para você sair dessa dor. A gente pode ter a dor emocional, a dor do físico, a dor de alma. Você sabe que tem uma doença que chama síndrome do coração partido, que a pessoa pode morrer de infarto? Porque você teve uma grande decepção e o corpo não entendeu, porque isso, em Axis, a gente sempre fala, né, que isso é estupidez do corpo, que é um trauma que você tem desde a infância. Então, um trauma pequeno, um trauma grande, ele aciona um gatilho dentro do nosso corpo físico e do nosso corpo mental, que ele aciona uma reação, ação e reação. E a reação pode ser um grande infarto. E quando vão diagnosticar, a pessoa não era hipertensa, a pessoa não tinha histórico de hipertensão. Mas ela estava com tanta dor, tanta tristeza, que ela acaba morrendo. Outra patologia que a gente vê pela dor, Elô, que a gente estava conversando ontem, é a pneumonia. A pneumonia é a maior dor quando eu não consigo mais encontrar alguém que caminha ao meu lado. Então, é uma síndrome dos relacionamentos frustrados. Então, eu posso até desenvolver uma doença pulmonar, porque eu não tenho ninguém que fique comigo e associe essa falta de companheirismo, né? E aí eu coloco uma dor no meu corpo, uma síndrome, uma patologia, e eu acabo até morrendo, né? Tem outra dor terrível que nós mulheres, a gente consegue colocar para o corpo, que é a cistite. A infecção urinária também vem do compartilhamento, sabe? Então, hoje, a nossa proposta é trazer a conexão com a natureza, porque eu converso sempre, eu fico falando com a Elô, né? Segundo sistêmico, os animais e as plantas vieram antes do homem. Então, a gente perdeu essa conexão com a natureza, né, Elô? Então, hoje, nós duas aqui, uma hora antes de almoçar, né, de trazer o alimento para a nossa família, nós estamos aqui fazendo o convite para que vocês novamente tenham essa conexão, essa reconexão com a natureza, porque eles são muito mais sábios que a gente. Eles vieram antes. Os animais,
e as plantas, a botânica, né, Lô? Então, assim, qual é a nossa proposta? Começar a fazer amizade com a botânica. Eu posso contar a história do Sidney e a minha malva? Pode? Eu falei, eu vim tão frustrada, meninas, eu tinha assim, meninos também. Eu tinha uma malva que estava linda, porque a Heloísa ensinou eu a fazer o verde e prata, e a malva, ela conversa comigo o dia inteiro. O meu marido, ele teve um problema dentário, e ele foi na dentista, ele ficou frustrado, ele chorou, que ele não quer pôr, sabe? Fez uns mimimi. E ele foi mexer na minha malva. Eu falei, Heloísa, minha malva morreu. Eu fiquei tão triste. E aí a Heloísa veio e deu o parecer dela. Conta pra gente o que a É, Malva ofereceu para o Sidney. Normalmente, quando as pessoas me procuram e falam, ai, a minha plantinha tal morreu, né? Esperando que eu fale assim, ai, que pena, eu fiz, ai, que legal, que lindo. Aí todo mundo espanta, igual a Fátima, como assim, que lindo? Ela se doou completa e profundamente para o E é Sidney. Bom, agradece, honra ela e vai plantar outra mudinha, né? E a malva, ela traz uma conexão, ela cria conexão. Aqui eu estou só lendo para não perder nenhuma palavra que eu acho sempre muito importante. Cria conexão com as esferas e energias espirituais. Ela ajuda a tomar decisões, a respeitar hierarquias, elimina medos. Ela cria sentimento de justiça, ela aceita as dificuldades da vida e mudar de atitude. Ela limpa os miasmas que causam dor e desconforto físico. Então, não é por acaso, Fá, que você está falando da malva, porque você comentou que você estava com uma dor física, né? Então, a malva está querendo aqui te ajudar e está ancorando aqui a nossa live, tá? que lindo. Se você me E permite... olha, Elô, É, Elô, você está contando da Malva agora, é mais uma informação que na hora que eu estava desesperada eu não tinha percebido esse ponto da Malva. Por é. quê? A dentista, ela quer pôr aparelho do Sidney. E ele está desesperado porque os dentes é como a gente configura os nossos ancestrais. Os dentes da frente é o papai, né? O papai e a mamãe, do lado de cá direito é o papai, do lado esquerdo é a mamãe. Então, como ele tem tudo enfiocado e ele não quer se colocar no lugar dele, né? Como filho, o caçula, enfim. A Malva trouxe para ele essa colocação como um filho caçula. Então, assim, mas nesse assunto a gente conversa outras lives, né? Porque é muito, eu adoro, senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. E quando ela morreu por ele, é o destino dela, não é? Sim, sim. As plantas têm essa simplicidade, essa generosidade que nós, seres humanos, trilhamos na nossa jornada para tentar compreender e agir assim, né? Ou a maioria pensa, né? Porque ela tá aqui, ela é tudo que ela nasceu para ser. As plantas são tudo que elas nasceram para ser. Então, por exemplo, você pega e planta sei lá, um pé de manga, né? Um pé de fruta qualquer. Quem tem chácara ou quem viaja bastante, acaba tendo que doar tantas frutas, porque na hora que ela começa a produção frutífera dela, é abundante. Então, essa abundância está à nossa disposição. E aí, o que aconteceu, né, com os anos se passando, o ser humano evoluindo, deixou de lado essa essência, essa sabedoria mesmo, ancestral, que fica esquecidinha ali e que a gente pode inserir no nosso dia a dia. Então, eu gosto sempre de coisas muito práticas. Porque quando é muito complicadinho, fica mais tendencioso a gente parar de fazer, né, Fátima? Então, Sim. a fitoenergética, ela é muito ampla. Por que ela me encantou e me encanta? E a cada dia me encanta mais.
Porque a gente tem graus de consciência quando a gente começa qualquer descobrimento, né, que cativa a gente. E a fitoenergética, ela vai atuando nas nossas diversas camadas. Não sei se é o termo certo falar, Fátima. Sim. E essa simplicidade, às vezes a gente quer complicar demais uma situação e ela pode ser simples. Porque foi implantado na gente que o simples não tem valor. E é exatamente isso que eu quero trazer para todos vocês aqui. Essa simplicidade, ela precisa ser valorizada. E a abundância está aqui para todo mundo. Então, eu não tenho mão para planta. Muita gente fala isso. Tá tudo bem. Se você tiver como sair na rua e alguma árvore, alguma graminha, você vai ter contato. Se você não tem na sua casa. Se você mora no prédio, normalmente hoje os prédios têm pelo menos um lírio da paz, tem uma plantinha ali. Shopping, né? No shopping. Shopping, exatamente. E o que eu venho trazer hoje para a gente praticar aqui, que essa é a proposta das nossas lives, trazer a prática e dividir conhecimento com vocês, é uma técnica que nós chamamos de bioplasmia fitoenergética. É um nome bonito, até pomposo. E Lu, deixa eu contar uma coisinha para você. Olha, eu estou lendo aqui as mensagens, não cortando você, mas engrossando o que a gente está conversando, né? Tem a Ana Pedretti, ela trabalha com a fitoenergética, ela trabalha com enfim, ela trabalha com a botânica. Ela disse aqui que ela falou sobre dor, né? E ela falou que na medicina germânica, eles já falam que essa conexão com a natureza, ela retira, sim, a dor do corpo físico, né? Então, olha que coisa linda. A medicina, e eu já vi que a medicina germânica, ela anda de mãos dadas com a medicina tradicional. Então, é um novo olhar para a ciência, né? Exato. Dizendo um sim o que nós estamos falando hoje. Olha que lindo, né? Eu só estou aqui só para engrossar e confirmar, porque eu vou contar na numerologia, eu vou contar um segredo para todo mundo saber. A Melô é 7, a gente não engana ela. Então eu estou aqui trazendo para ela também que tudo que ela está dizendo faz sentido. Faz sentido. É um olhar científico, é um olhar sensorial que forma o nosso corpo físico. Pode contar. Então isso é lindo, né? Alguns anos atrás, esses estudos não aconteciam. Então, esse despertar que anda acontecendo, né, em todo o universo, vem justamente para agregar. Então, essa é a beleza da fitoenergética, ela agrega. Ela não troca nenhum tratamento que você está fazendo. Pelo contrário, eu estou num tratamento, que ótimo, a medicina existe também para nos ajudar. O que a gente procura com os terapeutas fitoenergéticos é acordar as pessoas para sair dessa fábrica da indústria farmacêutica. Então, isso sim, a gente luta para que as pessoas saiam da indústria farmacêutica. Então, porque a Vânia falou assim, calma, eu também sou 7. Então, a indústria farmacêutica está a todo momento nos bombardeando. Então, quando tem aquela dorzinha de cabeça, o que a gente pensa? Deixa eu tomar um comprimido, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso ficar bem. Não é assim que a maioria pensa? Gente, eu confesso que muitas vezes eu penso assim. Só que aí eu paro e falo, peraí, não, antes do comprimido, deixa eu tentar uma outra prática. E assim, eu tiro a minha dor de cabeça, tá? Então, voltando, bioplasmia fitoenergética. Ela é uma técnica que vai atuar. Então, a gente sabe, a gente já falou na live passada, que nós somos compostos de pontos de energia. Então, além do nosso corpo físico, a gente tem energia vital, tá? Isso não depende de crença nem de religião. Então, esse campo vital que nós temos, até a Fátima está ali com o mapa dos chakras, reverbera em toda a parte assim que termina o nosso corpo. Então,
a bioplasmia, então, são camadas de energia que vão se expandindo, né? Acho que vocês já entraram em algum local e ou ficam muito felizes por entrar num local, ou começa a dar muito sono, fica irritado, é porque as energias estão sendo trocadas. Então, estou dentro de um ônibus, estou no metrô, estou no trabalho, querendo ou não, eu estou trocando energia se eu estou com outro ser humano. E aí, por isso que é legal ter plantas, porque as plantas vão trabalhar nessa sinergia dessa energia, tá? E aí, o que a bioplasmia faz? Então, imaginem que a gente tem várias camadas. Ela vai trabalhar nessa primeira camada, que são a camada mais intensa, onde nós temos nossos fluidos vitais mais potentes, vamos chamar assim, né? Então, igual uma lâmpada, sabe uma lâmpada? Quando você está com uma lâmpada incandescente, ela não vai iluminar mais perto. Aí, conforme a gente vai se afastando, ela ilumina menos. É mais ou menos assim que funciona o nosso campo de energia. Ele é quase... Tem pessoas até que conseguem enxergar a aura, mas isso é um outro papo. E aí, esta primeira camada, que é a mais potente, é a primeira que fica doente. Quando a gente também está doente. Então, a psicossomática fala, inclusive, que começa na aura para depois reverberar no físico. É aquela camada que sente a dor e aí reverbera o físico da dor. Então, tô com dor nas costas, começou aqui, tá? Tô com dor no, sei lá, no braço, começou ali naquele ponto, tá? Então, a bioplasmia, ela vai fazer exatamente isso. Então, como que é isso? O que é isso, Elô e Fátima? O que a gente precisa para praticar essa simplicidade? Plantinhas recém-colhidas, no máximo de 2 horas. Passou de 2 horas, você já não tem mais como praticar a bioplasmia fitoenergética. Ou então, uma plantinha plantada mesmo na terra, você pode utilizar e fazer a bioplasmia, tá? O que nós vamos fazer com a bioplasmia? Eu tenho uma dúvida, peraí. Vamos. Aí eu colhi a minha plantinha, eu faço a bioplasmia, depois eu faço o quê com a plantinha? E isso eu vou falar dos cuidados que a gente vai ter. Nós vamos depois devolvê-la para a natureza, pode ser descartado, tá? Então, o que a gente faz? O que é a bioplasmia? É a manipulação, esse dinamismo da energia vital das plantas para nós. Então, nós vamos pegar a energia vital da planta para nós. Tá? E aí elas se doam completamente para nós. Então, desculpa, você não quer melhorar a sua energia? Você quer aumentar a capacidade de ter força? Sabe, às vezes você, sei lá, você quer ir para academia, mas você não tem força. Vamos usar a bioplasmia para ter essa força, aquele ânimo. No final da semana, hoje é quinta-feira, então às vezes a semana foi pesada. Não precisa nem esperar a semana ficar pesada. Vamos usar a bioplasmia todos os dias para que a gente possa ter disposição, para que a gente possa livrar essas sensações que nos incomodam. Então, essa técnica pode ser diária? Sim, pode ser diária. Pode ser diária. Ela pode ser a qualquer momento que você sentir que tem algo para melhorar. Tá? Aquela dor física, igual eu estava falando da dor de cabeça, às vezes pode ser uma dor muscular, uma angústia que bateu no coração, igual você falou, né? Tem pessoas que acabam tendo, até esqueci, a síndrome do, enfim. O coração partido. Coração partido, o cansaço. Então, tudo isso a gente pode amenizar, enfim, vocês podem até perguntar alguma coisa, se tiver alguém perguntando, me ajuda, tá? Então a gente pode eu tô elogiando. Eu tô aqui, ó, e como uma bela leonina, assim, ó. Então, a gente pode gente. A gente pode usar a qualquer momento, tá? E é lindo, é simples, é lindo, e a gente precisa honrar isso, tá? Temos que ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Da mesma forma que ela tem energia vital e vai potencializar tudo ao seu redor,
Quando a gente tiver contato com a plantinha, então aqui, ó, tenho, antes de começar a live, eu recém colhi alguns raminhos, vou mostrar para vocês. Peguei até demais, só para ter visível, né, conseguir enxergar. Mas um pedacinho já é suficiente, o cheiro tá maravilhoso aqui. Então, a gente só precisa ter alguns cuidados. Antes de começar a técnica, a gente precisa respirar profundamente, se colocar numa sintonia mais amena. Por quê? Eu estou extremamente angustiada. Ai, deixa eu pegar, deixa eu fazer aquela técnica que a Elô me falou. Você só vai potencializar a angústia. Né? Então, a gente precisa... Ai, nossa, Heloísa, então como que vai me ajudar? É simples. No máximo 3 minutinhos, numa oração que você goste, apreciação da natureza, olha para o céu, respira conscientemente. O que é respirar conscientemente? Da mesma forma que você inspira, aquele mesmo tempo que você inspira, você expira. Se eu consigo inspirar em 4 segundos, eu vou expirar em 4 segundos. É interessante que quando a gente faz isso, Fátima, e a gente está muito acelerado, a gente se afoga. Eu falo que a gente se afoga. O que é isso? As pessoas começam a sentir mais falta de ar. Por quê? A gente não tem consciência da nossa respiração, muitas vezes. E principalmente quando a gente está ansioso ou está com alguma situação, não sei vocês, mas eu passo por muitas situações, né, na minha vida, e assim como vocês. A gente às vezes não toma consciência. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje vamos trazer um pouco de despertar da consciência e lembrar que a gente tem ferramentas, e uma dessas ferramentas é a natureza, tá? A bioplasmia é uma das técnicas mais rápidas e eficientes que eu já vi dentro da fitoenergética e dentro do que eu gosto, que é terapias naturais. Porque ela é simples, está à nossa disposição e ela muda a nossa vibração. Então, deu para entender os cuidados? Primeiro ponto, fazer uma respiração consciente. Nos mesmos segundos que eu inspiro, eu expiro. E faça isso por 3 minutos, se conseguir um pouquinho mais, já é libertador. Só da gente ter consciência da nossa respiração, já começa a aliviar. E aí o que a gente chama isso é elevar os nossos pensamentos. Porque às vezes, ai, essa dor, essa dor, essa dor. Ai, meu marido. Ai, aquela situação. Ai, aquela conta que eu tenho para pagar. Não, para. Respira. Olha, eu costumo dizer, olha para o céu, olha para alguma coisa da natureza, para você desintonizar um pouco com o problema. Aí sim, você começou a preparação para a prática. E aí, vamos lá, você tem uma plantinha aí, Fá, para a gente fazer? Legal. Ó, aqui eu tenho um exemplo, um boldinho que eu colhi. Eu trouxe gigante, mas não precisa. Só um pedacinho é suficiente. Tem aqui, eu vou fazer com a minha alfazema, que ela se comunicou comigo hoje. A malva, ó, uma folhinha de malva. Pode ser o raminho da malva. Né? Aqui, uma ervaceira. A Kelly perguntou agora se a gente pode fazer com qualquer planta. Qualquer planta. Kelly, se você está num lugar, caminhando na rua, e começou uma indisposição, você não tem o que fazer, olha ao seu redor, normalmente a gente vê árvores, vê graminhas. Sabe aquelas plantinhas que às vezes nascem na calçada? Eu já fiz com isso. Essa semana eu estava indo buscar minha filha, caminhando, começou uma dor de cabeça, falei, mas que coisa. Pois aí eu tinha uma árvore, eu não catei uma folha da árvore, foi uma folha, era uma folha desse tamanho, e lá fui eu, enquanto eu caminhava até a escola fazendo a bioplasmia, vocês vão ver. E aliviou, né? Então, assim, muito bom. Foi esse dia que eu falei que eu acabei com a minha dor de cabeça, tá? Na nossa conversa anterior. Então, é isso. Qualquer pedacinho de planta. O que a gente aconselha? Ai, espinhosa.
por exemplo, uma rosa, não vai dar certo se você pegar o talo da rosa, porque ela tem espinho. Não porque ela não serve para técnica, ela vai te machucar. Capim-cidreira, se você passa a mão, não dá uma arranhada? Aí, então pensa... Corta. Né? Então, a gente vai passar a mão na planta. A gente vai passar a mão na planta. Eu vou fazer a técnica com vocês, tá? Então, é qualquer plantinha que eu consiga, ó, acariciar. Eu consigo acariciar essa planta? Consigo. Ah, então ela pode ser utilizada. Né? Pode fazer o calanchoe, né? Calanchoe, ela não está catalogada, Kelly, na fitoenergética. Mas, se você se sintonizar com a sua plantinha, você vai saber para que ela serve, tá? Então, assim, que legal que as pessoas... Eu consegui ler o comentário. Que legal que as pessoas estão perguntando, Fátima. Sabe por quê? Porque eu vou ensinar muitas técnicas para vocês a partir de agora. Mas é um universo muito amplo. E se você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar. A gente vai criar um grupo, né? A gente já está com esse grupo criado. E a gente quer pessoas que se interessam por numerologia, pela natureza, para que a gente possa partilhar e evoluir juntos nessa caminhada, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Acho que é a Kelly. Então, Kelly, você que já tem essa curiosidade em saber, é a pessoa que vai gostar bastante do que a gente tem nesse... Conectada, né, Lu? Oi? Lu, vamos convidar para as pessoas que não têm uma... Conta para ela, o que a gente vai precisar agora. Semana passada nós precisamos da canequinha, do chá, e a gente conectou com o chá. Hoje, o que eu vou precisar? Agora a gente precisa de um pedacinho de planta que você tenha, que não vai machucar sua mão, ou um vasinho, tá? Um vasinho plantado, que se você não quiser arrancar, colher o galinho, você pode pegar o seu vasinho. Eu não peguei nenhum vasinho, eu tô cheio de planta aqui, tá? A gente pode dar um tempinho para a pessoa ir buscar, porque assim, eu quero comentar qual é o nosso cenário hoje, enquanto as pessoas vão procurar. Vamos lá pegar para a gente aproveitar essa egrégora e fazer a bioplasmia juntos. A gente começa a aprender coisas novas, que a gente reaprender e ter outras informações daquilo que eu conheço, a gente começa do zero. Então, esse olho aqui é do zero. Então, eu já tenho, aqui embaixo tem os conhecimentos que eu já tenho. Fitoenergética, que eu falei para você ontem, né? Eu já tinha entrado em várias imersões, eu já tinha até aplicado na Dori e não sabia. Dori é minha cachorra e não sabia que era a bioplasmia. Então, a partir de agora, nós estamos trazendo esse conhecimento. Esse olho representa a minha oitava. Quando eu falo assim, você não quer atingir a sua oitava, por quê? Os nossos chakras, os nossos pontos de forças, eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para eu chegar aqui, eu preciso trazer a minha observação, foi o que você falou, olha para a natureza, observa. Então, aqui está representado a minha oitava com esse olho. E por que em azul? Porque o olho azul, ele vai atrás da calma, da cura, da cicatrização. Na cromoterapia, a gente usa o azul para encerrar a sessão de cromoterapia. Então, aqui, esse cenário aqui, ele representa o que nós vamos fazer agora. A gente sabe que as plantinhas são boas para o tempero, as plantinhas são boas para banho. Foi a dúvida que eu tive ontem, né? Eu posso usar depois essa plantinha para banho? Você falou, não, descarta, né? Descarta, você falou para mim. E eu fiquei com dor no coração, porque sou vegetariana há 30 e tantos anos, né? Porque eu nasci vegetariana, viu? Não sou velha, não. Então, assim, aí ela me explicou, eu falei assim, eu encontrei um rapaz, será que já estou pegando as plantas? Que chegou para mim e falou, eu trabalho com compostagem. Eu falei, Elô, a gente vai fazer compostagem com essa plantinha, porque esse meu amigo de infância, ele tira da compostagem água.
É lindo. Não, O processo de não é? compostagem é lindo. É você mesmo renovando tudo, né? Renovando e trazendo nutrientes. Perfeito. Diga pra gente aí, ó, eu vi que a Angélica falou que já tá com a cidreira dela. Quem mais? Quem mais? Contem aí pra gente as plantinhas que vocês têm. A Kelly tinha falado da calanchoe que tem aí. Conta pra gente. Deixa eu falar Vamos lá. oi para a Joari. Oi, Joari, bom dia. Você sabe que a Joari foi a primeira pessoa mentora do Crer e Crescer, né? Ai, que lindo! É, nós estávamos Parabéns! lá no café. É, Franz Café, aqui da. Ai, eu não lembro essa rua aqui. Ah, aqui no Ipiranga, não lembro o nome agora. E ela falou, vamos fazer o Crer e Crescer? Ela pegou um guardanapo e começou a fazer o Crer e Crescer. E hoje, Jô, nós estamos Crer, Florescer. Porque agora nós temos uma outra proposta, o Crer e Crescer está aqui. Então, o Crer e Crescer já está nos oferecendo mais uma galho da árvore, que seja, nós vamos crer primeiro, vamos trazer a natureza para a gente e vamos crescer, né, Elô? Sim, sim. Ana Catarina tá com o alecrim dela, que é lindo alecrim. Vamos usar o alecrim, Ana. A gente já fez essa técnica, a Ana Catarina que tá aqui, amiga querida, já fez essa técnica, a gente já fez no escritório onde a gente trabalhava. E eu sempre pegava as plantas, a louca das plantas, e aplicava nas pessoas, né? É, A Ju está perguntando, é. a Jussara está perguntando se Zamio... O quê? Sim, a Zam... zamioculca é aquela planta. Eu falo que é uma planta que eu adoro para ter no banheiro, que ela fica linda, né? Pode? Ela é macia para passar? Ela é lisinha, né? Pode sim. A zamioculca, ela não está catalogada na fitoenergética. Não sei se foi a Jussara que Foi a me perguntou. Mas, Jussara. mas da mesma forma que eu falei para a Kelly, a gente tem uma técnica que a gente se conecta com a planta e a planta vai dizer para que ela é boa. Tá? Isso é a fitoenergética, não é a fitoterapia. As pessoas confundem bastante fitoterapia com fitoenergética, tá? Porque a fitoterapia, que é lindo também, ela precisa da propriedade química da planta. E você precisa de muitas quantidades para processar quimicamente ela, para que você tenha o benefício. A fitoenergética não, gente. A fitoenergética, ela, uma folhinha, sabe, uma assim, ó, eu falo assim, ó, tá vendo uma folhinha da minha alfazema? É isso, ó, menos que isso, metade. Pronto. Isso aqui, esse grãozinho, já é suficiente para o poder da fitoenergética. Porque Olha a que gente lindo. DNA é lindo, porque ela é abundante, certo? Eu peguei um monte aqui, ó, peguei um monte para mostrar para você. A Cleo, ela falou agora para a gente que ela tem o bambu e o lírio da paz. Bambu Sim, pode é usar. tudo de bom, né? Se você não quer tirar a folhinha do lírio, você pode pôr o vaso aqui na sua frente. Então, vamos lá. A gente tem aqui 15 minutos e nós vamos começar a técnica. Tá todo mundo preparado aí para o bambu da sorte? Também adoro. Eu tenho aqui, ó, bambuzinho da sorte. O meu não tá entrelaçado. Eu vou pondo ramos dele pela casa inteira. E então, vamos lá. Vamos pegar, vamos colocar o vasinho na frente se você não quer colher. Se você quer colher, já colheu. É o que eu falei. Não precisa muito, tá? Para fitoenergética. Para essa técnica, eu gosto desse tamanhozinho ou do tamanho de uma folha para você ter como acariciar a planta, porque isso é importante nessa técnica, tá bom? Então vamos lá, Fá. A Fá vai ser minha modelo, eu também vou fazer. Então vamos lá, vamos respirar profundamente agora. A gente pode fechar os olhos, porque fechando os olhos a gente realmente para de observar ao nosso redor e passa a observar o nosso interior. Muitas vezes a gente não quer olhar para o nosso interior, mas as plantas vão nos ajudar a enxergar o que a gente precisa enxergar. Vamos respirar. Respira 1, 2, 3. Expira 1, 2, 3.
Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3. Mais uma vez. Inspira e expira. Eu agradeço a todas as pessoas reunidas nesse momento, onde nós vamos partilhar a técnica da bioplasmia. Meu amor chegou, o meu amor chegou. Wilson Maza. Seja bem-vindo. Olha quem chegou aqui também. A Melinha. Ah, Belinha. Pra te ouvir. Essa técnica, pessoal, vocês podem aplicar no pet de vocês. Vocês podem aplicar nas crianças de vocês. Vocês podem aplicar, sim, eu estou falando, vocês vão aplicar, vocês vão aprender e vocês podem fazer para outra pessoa. Vocês podem fazer para um idoso. Vocês podem fazer para alguém que está hospitalizado. Basta ter uma plantinha recém-colhida ou um vasinho plantado na terra. Essa planta tem que ser lisinha, né? Assim, não pode ter espinhos que machuque a sua mão, porque a gente vai acariciar a plantinha, tá? Então, vamos lá. A gente respira profundamente, eleva os pensamentos. Esse é um cuidado que a gente precisa ter antes da técnica, para que a gente potencialize o nosso melhor e não a aflição que a gente está ou a dor que a gente está. Até aqui tudo bem. Certo? Então vamos respirar. Agora nós vamos fazer a ativação e honrar esta planta através da técnica verde-prata. Então, do centro do nosso coração, bem aqui na altura do coração, a gente imagina que uma luz verde está saindo do nosso coração e indo para a nossa plantinha. E aqui do nosso terceiro olho, aqui ó, no meio da testa, você vai imaginar que tem uma luz prata saindo em direção à sua plantinha. É importante que a plantinha fique na altura do seu coração. Não sei se está dando para eu mostrar. Acho que meu celular escorregou aqui. Então, assim, coloque as duas mãos na plantinha e leve perto do coração. E aí nós vamos fazer o verde e o prata. Ó, ela tá amando. Vocês estão vendo que a gatinha da Fátima tá chegando. Os pets amam. As minhas gatas amam. Então, vamos lá. Verde e prata. Verde e prata. A gente está honrando essa plantinha. Imagina ou simplesmente acredita que essa luz do centro do seu coração sai em direção à planta e do centro da sua testa a luz prata. Então é o verde e o prata. Essa luz vai e volta, vai e volta. O verde e o prata, o verde e o prata. A luz vai até a planta e volta para o coração. Vai até a planta, volta para a testa. Vai chegar o momento que a luz ela vai começar a se misturar. Então, você não vai mais conseguir identificar se a luz é verde do coração ou da testa. É porque já está ativado. Você já entrou nessa egrégora do verde e prata das plantas. E aí, a sua plantinha já está ativada. Você simplesmente agradece. E agora a gente vai começar a técnica, tá? Então, eu vou fazer assim com bastante, só para vocês verem. Então, nós vamos passar as mãos com carinho, várias vezes na plantinha. Tá? Vamos passar umas 7 vezes, 9, sei lá. Se entrega para esse momento. 4, 5, 6. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a técnica 3-3, que a gente chama, tá? Então, vamos passar 3 vezes a mão agora. 1, 2,
duas, três. Peguei energia, levo aqui pro alto da minha cabeça. E vamos ficar uns 30 segundinhos. Vamos lá. Mais uma, duas, três. Peguei e levo pro alto da cabeça. Vamos lá. Mais uma vez. Uma, duas, três. Vamos pro coração agora. Leva pro coração. Tá tudo bem. Mais uma vez. Alto da cabeça. Cabeça. Não dá para ficar de olho fechado, senão é bom. É. Mais uma vez. Um, dois, três. Coração. Mais uma vez. Uma, duas, três. Alto da cabeça. Mais uma vez. Uma, duas, três. Coração agora. Agora, o básico a gente acabou de fazer, tá? Agora a gente vai potencializar algum lugar que você esteja com dor, seja ela física, tá? Se ainda tá com aflição no coração, leva pro coração, tá? Então a gente vai fazer 3 vezes também e vai levar agora pro ponto de dor que vocês estejam. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos fazer 3 vezes e colocar nesse ponto de dor que você esteja. Algum desconforto. Mais uma vez. 1, 2, 3. Às vezes eu gosto, às vezes, para enxergar alguma situação na minha vida, eu gosto de fazer e levar aqui, ó, no terceiro olho. E Lu, a gente pode ativar os pontos de força agora?
Existe um óleo essencial que chama Eleni, que a gente começa aqui e ativa todos os pontos de força. Dá para fazer com essa técnica? A técnica, ela já está trabalhando nos nossos chakras. Por isso que você teve a intuição do Elemir. Ela está trabalhando em todos os nossos chakras nesse momento, né? Embora cada plantinha catalogada na fita energética seja adequada para trabalhar determinado chakra, e é isso que a fita energética vai se aprofundando, né? Dentro da fita energética a gente tem os tratamentos fitoenergéticos. Aqui a gente está partilhando a bioplasmia fitoenergética, que é simples, rápida e eficiente. E está ao alcance de qualquer pessoa. Eu vou agora falar minhas dúvidas, que pode ser alguma dúvida de quem está aqui na live. Essa técnica é de cura e da dor imediata, né? Se eu ainda permanecer, porque a nossa live vai acabar, né? Sim. Se eu ainda permanecer, o que eu posso fazer? Continuar a fazer essa técnica? Sim, se essa planta, lembrando que se eu colher a plantinha, e a plantinha colhida, ela tem duração por 2 horas. Com esse tempo, ela já perdeu a energia vital dela. Então, a gente devolve para a natureza ou descarta no lixo, né? Se você tem como colocar na natureza de volta, legal. Se não, pode descartar honrando ela. Não é pecado, né? Não é uma ofensa. Você está honrando. A gente já fez a ativação verde e prata e isso já mostra a forma com que você honra a planta. Gratidão, sim. Elô, se você fala para mim, você vai descartar. Mas se eu fiz no meu vaso, eu vou ter que descartar meu vaso? Não. Se ela está plantada, pode ser que às vezes ela fica até um pouquinho murchinha. Põe uma aguinha nela e ela vai continuar. Veja, você está viajando. E aí, ou você está na empresa que você trabalha. E aí tem plantas lá. Você não precisa vandalizar a planta e sair arrancando os pedaços da planta, né? Que não é sua. Você usa ali, vai na frente da planta e vai fazendo. Porque ela está plantada na terra. Então, se ela está plantada na terra, é diferente. Ela vai ceder a energia vital dela, só que você não precisa descartar, tá? Então, tem pessoas que não gostam de colher. Eu, particularmente, como eu tenho bastante planta, eu gosto de colher. Porque é um momento que é até um gesto lindo, porque a planta vai se doar, ela sabe que ali é o fim dela. Então, ela está se doando para você de uma maneira cumprindo a missão dela. A Kelly está perguntando, olha só, ela está perguntando que ela fez com o Kalanchoe e sentiu muito calor. E agora amenizou, se isso é normal. Sim, é normal você sentir às vezes as mãos quentes, é normal você sentir às vezes as mãos frias, é normal você se arrepiar, é normal bocejar quando porque está mexendo na energia, Kelly. É normal às vezes sentir sono, mas normalmente nessa técnica é o calor das mãos, às vezes um frio nas mãos. Que mais? Conta o que vocês sentiram. Então, a Cláudia está dizendo, a Cláudia Silva está falando que ela está com o bambu da sorte. Ele está na água. E como que ela faz agora? O da água a gente não aconselha muito para fazer. Então, aí seria legal você pegar uma folhinha dele, que dá para pegar, e fazer a técnica para descartar. Porque a gente falou do plantadinho na terra, tá? Porque a terra tem um aterramento, tá? E agora, ela já fez. Se ela não fez, o que ela faz com essa água agora? Tudo bem. Faz o seguinte, troca a água agora e faz a ativação verde e prata para o seu bambuzinho, Vânia, tá? É a Vânia, não? Não, é a Cláudia. A Cláudia. Então troca a água com calma, tá tudo bem, troca a água
E aí você faz o verde prata para o seu bambuzinho. O verde prata, que é o sai do coração e da testa, é uma técnica de ativação da planta. Então ela sente e ela se revigora. Às vezes você tem alguma plantinha que você faz de tudo, tá um pouco murchinha, faz o verde prata, um pouquinho por dia. Você vai ver como ela vai mudar. Tá? A Vânia, a Vânia falou assim que ela sentiu uma grande pressão na cabeça, mas logo passou. O que a gente pode dizer que é essa sensação? Então, no caso da pressão na cabeça, eu sinto que ali é onde você tem que fazer mais bioplasmia, Vânia. É o seu corpo conversando com você. Isso é muito legal. Normalmente você faz porque você quer resolver uma situação. Aí, de repente, parece um outro desconforto. Por exemplo, se a Vânia me permitir, sentir uma pressão na cabeça. Vamos fazer, ó. Leva 3 vezes, leva no ponto da cabeça. Não sei se foi aqui, enfim. Para vocês estão vendo que você não precisa ter crença nenhuma. O mais cético que possa, a pessoa mais cética que possa existir, se ela estiver disposta a fazer essa técnica, ela sente no corpo físico os efeitos da natureza. Então, às vezes, senti uma cosquinha. Tá bom. Alguém estava fazendo cosquinha? Não, você sentiu alguma coisa. Então, é isso aí. É o que seu corpo permitiu que você sentisse. Né? Que mais? Tem mais alguma? Do verde prata ainda não. Essa técnica do verde prata, eu preciso de uma preparação para fazer? Uma vez eu ouvi o Bruno, o Bruno de Benes e a Patrícia Cândido, porque a fitoenergética e a Aura Master eu aprendi com eles, e você está passando sabiamente para mim. Ele disse que uma vez ele estava sentado no banco, lá quando a gente ia no banco, né? E ele viu as plantinhas horríveis do banco. E ele era obrigado a ir toda semana nesse mesmo banco. E ele, para passar o tempo, porque estava no início, ele não acreditava muito no verde prata, ele começou a treinar essa técnica. Na semana seguinte, ele foi. Essas plantas estavam maravilhosas e ele até perguntou se jardineiro tinha lá. Uma história semelhante assim. Conta para eles. Que você teve, para elas, né? Que você teve esse contato com o Bruno. Sim, sim. O Bruno conta em qualquer imersão e até pessoalmente que o verde prata, ele só caiu a ficha dele quando ele estava lá canalizando, né, acessando resgatando essa sabedoria ancestral, quando tudo para ele é científico, tudo, porque ele tem formação química, ele é químico por formação, né? Então, ele testa muito na ciência. Então, ele via, sabe aquelas plantinhas básicas de banco? A bichinha aí normalmente vai muitas pessoas. Então, imagina o trabalho daquela planta, se doando, né? Muitas pessoas, às vezes, passando dificuldades financeiras, vão lá, imagina, a bichinha não estava aguentando. E aí, ele sentava sempre, antigamente a gente sentava no banco, né? Enfim, e aí a planta estava ali. Então, ele fazia o verde e o prata. É isso que a gente fez para ativar, ele ficava verde e prata. Só que antigamente era fila demorada. Então, ele conta que ele ficava, às vezes, meia hora, às vezes até mais, né? Então, ele ficava, ao invés de ficar fofocando, falando do tempo na fila, ele ficava concentrado na planta e fazendo verde e o prata, verde e prata, verde e prata, verde e prata. E aí, ele foi vendo uma evolução. Acho que na 3ª semana que ele tinha aqui semanalmente. Na 3ª semana aparecia outra planta. Aí, né, despertou ele e falou assim, trocar a planta. Chamou lá, vocês trocaram? Ele estava já íntimo das pessoas do banco. Falou, essa planta vocês trocaram? Não. Você acredita que essa planta estava quase morrendo, a gente ia tirar. De repente, ela começou a florescer, saiu galinhos, né? E eu nem lembro a espécie da planta, mas enfim. E aí ele deu muita risada, ele falou, nossa. Então aí foi quando ele também foi aprofundando mais e aí tudo que ele testava, ele via o resultado. Então a diferença
do verde prata. Saio fazendo verde prata aleatório? Não. A gente mostrou que o cuidado antes de qualquer ativação é a intenção, é extremamente importante. Quero fazer uma oração, tem uma oração? Faça essa oração, se conecta, pelo menos uns 2, 3 minutos antes. Não adianta você fazer numa vibração que não é legal. Não quero fazer oração e não acredito nisso. Tudo bem, respira consciente. Então, isso que a gente fez. Respirar, expirar, inspira, expira. Você vai perceber, gente, façam o exercício da respiração. Né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre respiração, que são coisas fáceis de fazer, né? Estão ao nosso alcance e precisam ser valorizadas. Não é porque está à nossa disposição que a gente não deva valorizar. Fala. Elô, eu vou fazer um pedido. Sim. Você grava essa técnica pra gente começar a treinar um vídeo, pra gente começar a treinar e depois conseguir fazer sozinha? Você consegue? A bioplasmia? Ou o verde prata? A bioplasmia. Tudo. Você pode fazer tudo, olha, porque o seu coração pediu para fazer a bioplasmia. E fala de novo, reforça para as pessoas participarem do nosso grupo. Sim. No link da minha bio, no meu Instagram, no Heloísa Crispim, Heloísa sem H, com M no final de Crispim. No Heloísa Crispim já está o link para vocês se inscreverem, entrarem no grupo de WhatsApp, que é meu e da Fátima, chamado Crer Florescer. É o nome do nosso projeto. Então, a gente começamos agora nesse mês de fevereiro, nasceu o Crer Florescer, que é um projeto onde a gente vai agregar pessoas, assim como vocês que estão partilhando a live, para que a gente possa partilhar conhecimento com vocês, né? Trocar experiências, ouvir o que vocês estão mais precisando, para que a gente possa dividir com vocês esse conhecimento que a gente está aprendendo, aprender com vocês, né? É um grupo, é uma comunidade de partilhamento, né? Ana Lúcia, olha assim, a Ana Lúcia, ela falou assim pra gente, né? Sucesso. Mas ela é aquela menina que pega na planta e a planta vira um jardim imenso. Bom. Então, a gente convida a Ana Lúcia para participar. A Ana Lúcia precisa estar, então, nesse nosso grupo. Então, lá no link da bio, vocês clicam, vai ter algumas perguntinhas, por uma questão só de proteção de dados de vocês, para a gente saber quem está. Não é um grupo para qualquer pessoa entrar, a pessoa precisa deixar os seus dados, né? Para a gente saber quem são. A gente gosta de conhecer as pessoas que estão conosco. E aí você entra e a gente vai começar a partilhar conhecimento lá. Né? E aí a gente vai contar para vocês lá no grupo a imersão que a gente quer fazer, né, Fátima? Que a gente quer fazer, não, que a gente já vai fazer. A gente vai só ajustar o melhor horário para as pessoas que querem participar. Então, entrem através do link da minha bio, Heloísa Crispim, preenche. No finalzinho desse formulário já vai ter o link para você entrar no grupo. Aí você clica, entra no grupo e a gente vai adorar ter vocês nessa comunidade para a gente partilhar sobre a energia das plantas, partilhar sobre essas técnicas simples, práticas e tecnologias como a Aura Master, partilhar sobre a importância de você se autoconhecer através dos mapas numerológicos, através da numerologia e todo esse trabalho de aromaterapia, a numerologia curativa que a Fátima desenvolveu e criou esse método, enfim. O que mais, Fátima? Constelação. Nós vamos trabalhar todas as formações que a gente tem, a gente vai partilhar de maneira prática para vocês. Esse é o nosso propósito, partilhar de maneira prática para as pessoas que muitas vezes acreditam que não tem tempo para se deslocar para uma terapia, é para você esse grupo. Você vai ter à sua disposição as ferramentas mais práticas para você trabalhar.
eu tô aqui amando, mas assim, a gente tem que ir. Gratidão, Heloísa, gratidão a todos que ficaram aqui até o final. Quem for assistir gravado também, gratidão Sim, imensa. A Jussara falou que está amando fazer parte, a gente que ama a gente que ter ama. essa oportunidade de agregar essas pessoas que fazem parte da nossa história. E olha só, elas estão fazendo com que a gente cumpra com a nossa missão de vida, né? E a Sim, missão de vida, a missão na vida e o nosso propósito de sim. vida. Então, eu agradeço você, Lô, mais uma vez, Eu que que apareceu agradeço. na minha vida para trazer o quê? Amor. Sim. Sem Deixa amor. de novo, deixa de novo o seu endereço, por favor. Então, entre no Heloísa Crispim, Heloísa sem H, Crispim com M no final, tá? E meu WhatsApp, quem quiser me chamar, é o 11 98309 7431. Mas assim, se não tiver como anotar agora, entra no link da minha bio, se inscreve para você entrar no grupo de WhatsApp e fazer parte desse projeto, Crer Florescer, que nasceu esse ano aqui comigo e com a Fátima, para que a gente possa partilhar todo esse conhecimento e poder ouvir vocês, para a gente poder evoluir juntos. Beijo. Boa Obrigada, pessoal. quinta-feira. Tchau, Até querida. quinta. Tchau, Tchau. tchau.